Bolsonaro sofreu uma derrota duríssima na justiça, assim como Michele. A esperança deles de escapar da prisão praticamente acabou. Isso porque o entendimento da PGR sobre os processos de Bolsonaro mudou. Sem Augusto Aras, com nova perspectiva na PGR, a proteção já era. Bolsonaro tinha a esperança que o entendimento da PGR sobre o foro dele, ou seja, o local de julgamento, pudesse ser mantido, tirando o Bolsonaro de Alexandre de Moraes, indo até a primeira instância. Só que o entendimento mudou e Bolsonaro vai continuar nas mãos, ou melhor, na careca de Alexandre de Moraes. E isso, claro, para ele é desesperador. O que você acha dessa situação de Bolsonaro? Ele tem alguma esperança de escapar da prisão? Ou já era para o ex-presidente? Se você gostou dessa derrota jurídica de Bolsonaro, deixa o seu like, claro, e se inscreva no canal. Porque tá muito quente, absurdo, eu estou derretendo. Tá difícil gravar vídeo para vocês de terno, mas vamos lá porque eu preciso estar minimamente formal para comentar essa derrota do Bolsonaro para vocês. Porque a PGR teve um entendimento agora diferente do entendimento que havia na época do Augusto Aras. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele deixou de ser presidente da República, ainda bem. Então os processos dele não precisam mais ou não precisariam mais ser julgados no STF porque ele não tem mais o foro privilegiado. E o Augusto Aras, ele tinha esse entendimento assim como a Lindor Araújo. O Bolsonaro usou esse entendimento da PGR, assim como Michele, para ficarem em silêncio nos depoimentos que eles prestaram recentemente à Polícia Federal sobre o caso das joias. Só que a PGR já não tem mais o Augusto Aras. Agora nós temos a Eliseta Ramos. E ela deu um parecer diferente do Aras, falando que não, o STF tem condições, tem competência para julgar o Bolsonaro, mesmo ele não tendo mais foro privilegiado. Então acabou a esperança do Bolsonaro, que era qual? A gente sabe que o Alexandre de Moraes está inclinado a condenar o Bolsonaro. Então a esperança do Bolsonaro e também de Michele era conseguir fugir do Alexandre de Moraes, indo até a primeira instância, onde eles poderiam encontrar um juiz bolsonarista. E assim esse juiz poderia dar pareceres favoráveis a eles. Ou seja, poderia cair na mão do bolsonarista ou não. Só que as chances deles seriam maiores na primeira instância do que no Alexandre de Moraes, até porque eles poderiam pressionar, e o Alexandre de Moraes não tem como ceder às pressões do Bolsonaro. Como a gente já sabe, o STF vê Bolsonaro muito enfraquecido e por isso o medo de prender Bolsonaro simplesmente acabou. A defesa do Bolsonaro errou, a gente sabe disso, porque no início do escândalo das joias, eles ficaram negando o fato, ao invés de atacarem a prerrogativa do Moraes de julgar o Bolsonaro e de atacar também o fato de Bolsonaro poder vender as joias ou não. A defesa errou completamente e agora não existe mais possibilidade dele escapar da prisão. Um ponto que é importante, que você deve estar pensando, é a respeito da delação do Cid. Porque a PGR falou que a delação do Cid é fraca. Mas nesse caso, no escândalo das joias, a delação do Cid, eu vou falar para você, é irrelevante. É claro que ela vai ajudar a indicar o que aconteceu aqui, o que aconteceu acolá, mas as provas, elas são tão abundantes, tão evidentes, que a delação do Cid é só um adorno para esse caso. A delação do Cid ela é importante para outros casos, como o inquérito dos atos antidemocráticos, a falsificação do certificado de vacinação do Bolsonaro. Aí sim existe uma necessidade maior do Cid ajudar as investigações, conduzindo-as para esses meandros mais obscuros. Mas no caso das joias, tem documento, tem e-mail, tem depoimento, tem imagem, tem tudo. E agora tem até o celular do Frederic Vassef, porque o Frederic Vassef confessou publicamente que foi até os Estados Unidos recomprar as joias. Houve uma demora para poder conseguirem a quebra da segurança dos 4 celulares do Vassef, mas esses aparelhos já foram periciados, já foram investigados e conversas dele com o Bolsonaro e com outros integrantes do governo foram encontradas. Então só precisamos ver, o Frederic Vassef falou que não foi Bolsonaro que mandou ele ir lá aos Estados Unidos recomprar as joias. Precisamos saber quem foi que mandou o Vassef ir até os Estados Unidos fazer a compra das joias.
Mas isso aí para mim está muito claro e para os investigadores também, que nós temos peculato, que é quando você tem essa situação, né, da venda das joias, venda do patrimônio público, e também formação de quadrilha ou organização criminosa, porque você tinha 4 pessoas no mínimo, o Bolsonaro, o Vassef, o pai do Cid e o Cid Filho. Outro ponto também robusto contra o Bolsonaro no caso das joias é a investigação do próprio FBI. O FBI se prontificou a ajudar o governo brasileiro nessa investigação. O FBI só pediu um pouco de calma e um direcionamento das informações que o governo brasileiro quer, que as autoridades brasileiras querem. Porque, segundo informações do Igor Gadelha, do Metrópolis, existem tantas provas contra o Bolsonaro vindas do FBI que o FBI falou assim, não, peraí, a gente não tem tantas pessoas para podermos avaliar tudo isso. Então mostrem qual o caminho que vocês querem que a gente apresente primeiro. Nos direcione, porque tem muita coisa aqui. E as investigações contra o Bolsonaro também poderão ser abertas lá nos Estados Unidos. Ele está simplesmente lascado. E eu sei que você vai questionar o seguinte, ora, mas se está tudo tão aparente, por que a denúncia contra o Bolsonaro não sai? Ora, é muito simples. Porque o judiciário está preparando uma grande denúncia contra o Bolsonaro. Essa denúncia, no caso das joias, poderia já ter saído? Já. Mas o STF acredita que esses escândalos pontuais, esses inquéritos isolados, não são suficientes para uma condenação do Bolsonaro. É importante haver um certo conjunto da obra para que o Bolsonaro possa ser condenado. Então, se esse caso já está solucionado, os outros não. Uma denúncia está sendo preparada lá para 2024. Até porque, nesse caso das joias, já temos informações vindas da imprensa que é impossível Bolsonaro não ser condenado. O peculato já está caracterizado. O próximo passo é tentar entender por que Bolsonaro recebeu joias com valores acima da média da diplomacia, porque foram joias milionárias. Não faz muito sentido esses presentes tão caros. Além disso, a denúncia ela é apresentada pela PGR. No momento, nós não temos uma procuradora-geral efetiva, nós temos a Eliseta Ramos, que é a procuradora-geral interina. E uma denúncia tão séria, um movimento tão sério, tão importante, como uma denúncia contra um ex-presidente, precisa ser tomado por um PGR efetivo. Porque vai ter que matar isso no peito e garantir por 2 anos, né, no mínimo, que é o prazo do mandato do Procurador-Geral da República. Então, enquanto não houver a escolha do novo PGR, a denúncia de Bolsonaro não vai sair, porque é algo muito importante. Nós sabemos que há uma pressão, né, e o Lula já está praticamente finalizado, entre o Paulo Gonet e o Antônio Carlos Biganha, ficou mesmo entre esses dois, e o Paulo Gonet é o favorito do Alexandre de Moraes e também do Gilmar Mendes. Vamos ver como que vão se suceder essas indicações de Lula, possivelmente vão acontecer até o fim do ano, início do mês de dezembro, e no início de 2024, possivelmente lá para fevereiro, março, nós teremos a denúncia contra Bolsonaro, mas o tic-tac para a prisão já começou a sua contagem final.